Você conhece a jornada do herói? E o que isso teria a ver com a sua vida? Olá, sou Adriana Bisutti, professora e coach, e hoje vou falar sobre essa estrutura que foi decodificada pelo antropólogo Joseph Campbell. Ele estudou mitologia de várias culturas e épocas e, a partir de suas pesquisas, escreveu o livro O Herói de Mil Faces. E como eu tenho certeza que você vai amar esse assunto, já dá seu like. É interessante que essa estrutura pode ser trabalhada tanto pelos professores de literatura, que podem propor trabalhos maravilhosos aos seus alunos, como também pelos coaches e terapeutas da área de programação neurolinguística. Isso porque a nossa vida também passa por uma estrutura bem parecida. Inclusive, Hollywood e grandes autores de best-sellers adotam essa estrutura em seus filmes e livros. Podemos citar a saga Star Wars, Indiana Jones, Harry Potter, O Senhor dos Anéis. Vamos entender então do que se trata? A jornada do herói geralmente se divide em 12 etapas. Eu vou descrever cada uma delas mais brevemente para que o vídeo não fique muito longo. Tudo começa com o herói sendo uma pessoa normal, num lugar comum, uma vida comum. Para ilustrar um pouco, vou mencionar alguns aspectos da série Grimm, que foi transmitida entre 2011 e 2017. Nick, o protagonista, é um detetive de polícia de Portland. Até então, um policial comum. Se formos trazer para a nossa vida diária, somos todos nós vivendo a nossa vida comum, na nossa zona de conforto, podemos dizer assim. A segunda etapa é quando se recebe o chamado para a aventura. Geralmente alguma coisa acontece, uma crise, uma pandemia, uma dívida muito grande, um conflito no casamento. O chamado de Nick acontece quando ele passa a ver pessoas transformadas em seres muito estranhos. É quando surge sua tia lhe dizendo que ele é um Grimm, ou seja, um descendente dos irmãos Grimm, aqueles alemães que compilaram os contos de fada, lembra deles? Os contos de Grimm. Nessa etapa, é normal que o herói recuse esse chamado. Não se acha bom ou competente o bastante para lidar com aquilo. O problema é que quanto mais o herói recusa, mais a crise se agrava. No caso de Nick, não há muito o que fazer, pois se trata de uma herança genética. Mas pensa na sua vida. Tenta lembrar de alguma situação que era grave suficientemente para você ter que enfrentar e você foi deixando, adiando e essa situação só piorou. Lembrou de alguma coisa? Diante disso, o herói se sente perdido. É quando ele encontra mentores, pessoas que vão auxiliá-lo a descobrir novos recursos e direção. Nick encontra Monroe, que é um tipo de lobo mau do bem. Pensa agora nos seus momentos de conflito, quando você procurou conselhos de pessoas mais sábias, autoridades no assunto que você precisava resolver. Ou então, lembre-se dos filmes e livros que você adora, quando sempre surge alguém mais sábio, mais experiente naquele assunto do herói. Em seguida, surge um momento de travessia. Nosso herói precisa atravessar o limiar. É a última barreira entre seu mundo de conforto e o mundo novo, que pode até ser um mundo mágico. Depois que o herói parte para essa viagem, significa que ele aceitou o chamado. Lembra a cena emblemática do Harry Potter atravessando a plataforma? E você? Quando foi a sua travessia da vida comum para uma jornada de aventura ou de um novo aprendizado ou algo que fez você se transformar em uma pessoa diferente? No caso de Nick, ele faz a travessia quando ele aceita que ele precisa enfrentar seus novos inimigos Vezem. E logo no início já aparece a sua arqui-inimiga Adalin, a bruxa. Aos poucos vão surgindo pequenos desafios e assim o herói vai desenvolvendo novas habilidades que o preparam para as adversidades maiores que surgirão. Ao lidar com esses conflitos,
adquirimos habilidades, recursos novos, outros aliados. Nós amadurecemos, deixamos de lado aquele ser antigo para nos transformar em novas pessoas com a consciência mais expandida. Nick, por exemplo, adquire novas habilidades, recursos, aliados como Hank, seu parceiro, Rosalie, que surge depois na história e se transforma na namorada de Monroe, sua mãe e vários outros. Essa trajetória toda há um momento em que o herói retorna aos seus questionamentos iniciais e ao medo que ele tinha antes de iniciar sua jornada. Trazendo para a nossa vida, eu penso naqueles momentos em que nós nos colocamos em grandes projetos ou estamos no meio dessa resolução de grandes conflitos e nos sentimos fracos, desanimados, hesitantes, como se tivéssemos dado um passo maior do que a perna. Então a gente precisa parar para refletir um pouco e pensar qual a maneira que vamos escolher para seguir em frente a partir daí. E finalmente o herói chega ao grande desafio, que é o momento de vida ou morte. É aquilo que ele tem o maior medo de encarar e pode ser uma morte simbólica. É interessante que em várias histórias o herói não mata o seu inimigo, o vilão. Ele absorve aquela energia que ele possui, transformando-a em um recurso a mais que o herói utilizará em outros momentos. Você já ouviu, por exemplo, aquela frase, nossa, aquela pessoa nasceu de novo? É que a pessoa passou por algo tão estressante, tão traumatizante, superou aquilo e se tornou de alguma maneira mais forte, que para as pessoas em geral, elas veem como se a pessoa tivesse realmente nascido de novo. Há um episódio em que Nick se transforma em um zumbi e ele passa por um tipo de morte. Quando ele renasce, ele adquire uma recompensa, ele consegue manter os poderes que ele tinha enquanto zumbi. Então ele tem uma audição super apurada e ele não sente mais os desgastes físicos, ele não se cansa. Essa seria a recompensa, que simboliza a transformação em uma pessoa mais forte. Pode ser representada como um objeto de grande valor, um tesouro, a reconciliação com alguém querido, um novo conhecimento. No nosso caso, pode ainda ser a retomada da saúde, o pagamento de uma dívida, a finalização de um divórcio, a liberdade, né, que você adquire. Depende do problema pelo qual estávamos passando. Chega o momento de retornar para casa, mas o herói não quer retornar, ele se recusa. Ele está transformado e ele não consegue mais ser a pessoa que ele era antes. Nós mesmos não conseguimos mais ser os mesmos que éramos antes de resolver, de enfrentar essa grande situação, esse grande conflito. É só imaginar quem nós seremos depois dessa pandemia acabar. Dificilmente nós seremos as mesmas pessoas que éramos antes disso tudo. Acontece por fim o retorno com o Elixir. O herói tem a chance de compartilhar com a sua comunidade o que ele aprendeu e as conquistas que ele obteve, e ele é aclamado por isso. São também nossas comemorações com nossos entes queridos quando as coisas terminam bem. Espero que você tenha gostado dessa análise e, se foi esse o caso, compartilhe com os amigos que você imagina que gostariam de também saber sobre esse assunto. Se você é professor ou professora de língua portuguesa ou até mesmo de língua inglesa, proponha um trabalho de análise com seus alunos. Eles vão ficar loucos para fazer esse trabalho e vai ser uma experiência gratificante para todos. E se você não é professor, tenta aplicar essas etapas na sua vida e você vai ver que em algum momento você viveu a sua jornada do herói ou quem sabe está no meio dela. Seja o melhor de você e até a próxima!